minha tela, por favor. Apague. Gente, olha só. Antes de mais nada, Marcos Vinícius, eu tô vendo que é você que tá riscando a minha tela. Boa noite, Isabela. Boa noite, Cleito. Pessoal, olha, eu recebi alguns e-mails de alguns alunos dizendo que trabalha aos sábados, que não pode... Agora eu já apaguei, Marcos. Que trabalha ao sábado, que laboratório, mas eu não consigo resolver nada sem ter a primeira semana de aula. E ainda não teve essa primeira semana de aula, tá? Eu até conversei com o diretor sobre isso, tá? E assim, por enquanto, vocês precisam assistir a aula no grupo de vocês. Conforme passando a primeira semana de aula, para eu saber direito quem é que realmente vai, aí eu posso contabilizar o número de alunos e assim eu vou remanejar. Olha, o Leonardo não consegue ir no sábado porque ele trabalha, entregou a cartinha lá, beleza. Aí eu vou colocar ele na turma, mas primeiro eu tenho que saber como vai funcionar, quais são os alunos que vão direitinho. Eu não consigo ver, não adianta vocês me mandaram um monte de e-mail, eu não consigo responder. Porque eu primeiro preciso contar a quantidade de alunos que realmente vão para a aula na segunda-feira. Ok, gente? Tá claro isso? Eu não consigo responder para isso para vocês. Agora, uma coisa eu preciso ser bem sincera. A partir do semestre que vem, com certeza, vocês terão aula de sábado. Quem faz, sei lá, engenharia civil, vai ter aula de sábado. Não tem como não ter aula de sábado. Então, já fiquem preparados. Então, eu vou tentar ver o que eu consigo fazer. Assim, eu vi que a quantidade foi um pouco grande, de pessoas pedindo, porque não querem assistir aula no sábado. Teve gente que falou que simplesmente estraga o sábado. Não é que não pode assistir a aula, que estraga o sábado, não quer ir. Então, eu preciso ver direitinho, conversar com o Márcio também, que o Márcio está junto, tá? É outra coisa, Eduardo, serviço militar é outra coisa. Tudo bem, gente? Eu peço para vocês aguardarem, mas mesmo assim, Eduardo, você tem que aguardar um pouquinho para acontecer essa primeira aula semana que vem, para eu saber qual é a quantidade real de alunos que irão para a unidade assistir a aula. Tudo bem? Não é que eu não estou respondendo um e-mail, é porque ainda não consigo responder. Não, ninguém atualizou a carteirinha mesmo. Não entendi, Arthur, o que você quis dizer. O que você quis dizer com isso? Não entendi, Arthur. A aula não poderia ser à noite. Se pudesse ser à noite, eu tinha colocado à noite. Tem um número de laboratórios em cada campus. Não é assim, eu posso colocar 20 aulas de laboratório. Entendeu? Então, a Indianópolis, até agora, eu não consegui descobrir se eles vão abrir na sexta-feira. Precisa olhar no horário, Felipe, depende da turma, tá? Depois eu dou uma olhadinha. Gente, vamos lá. Arthur, só uma coisa que eu tenho que te falar, tá, Arthur?
Desde o primeiro semestre da faculdade, está lá escrito no contrato que o aluno pode ter aula de sábado, tá? Depois a gente olha, Sidney, qual que grupo que você tá. Depois a gente olha. Vamos lá. Olha só, pessoal. Equações diferenciais, nós vamos estar na aula 2, lembram? Que a gente está na aula 2? Então, vamos prestar atenção. Primeiro, vocês já tiraram print a semana passada dessa tabela. Se não tiraram, tira agora. Ok, gente? Aqui. Integrais por substituição. A gente vai ficar bastante tempo hoje falando de integrais por substituição. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Olha só. Olha aqui, pessoal. Opa, peraí. Olha aqui, gente. Me fala, por favor, qual a integral de EX? Qual a integral de EX? Quem sabe me dizer? Pessoal, Isabela, Marcos Vinícius, Sueli. Ah, agora não vale, né, Sueli? Não, calma aí, gente. Eu tô perguntando qual a integral de x. Calma. Não me própria x, certo? Calma, vamos com calma. Só que, Victor, essa função aqui, x, é uma função simples. Agora, se eu tenho e2x, e4x mais 7, e cosseno de x, nem parece cosseno de x, mas é e cosseno de x, ex ao cubo. Se eu tiver um menos na frente do x, a minha função não é mais uma função simples, é uma função composta. Como no exemplo que está aqui. Essa função aqui é uma função composta. Então, Vitor, em geral, quando eu falo em geral, não estou falando sempre, é em geral. Quando tem uma função composta, eu uso a integral por substituição. Com que intuito? Substituir variável de uma maneira que fique simples a integral. Tá, qual é o meu procedimento? Identificar a função composta. Identifiquei. Tá aqui, ó, essa é a função composta. Me fala, quem que tá fazendo ela ser composta? Escreve aí, pessoal, quem que tá fazendo ela ser composta? É o 4x, muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o 4x de U. Meu 4x eu vou chamar de U. Só que aqui, ó, pessoal, o dx está dizendo integre em relação a x. Se eu trocar o x pela variável u, isso daqui vai perder totalmente o sentido. Então, eu vou ter que trocar também dx por du. Como eu consigo isso? Estabelecendo uma relação entre du e dx. Eu consigo? Consigo, ó. du dx. Essa anotação aqui está dizendo deriva u em relação a x. Qual a derivada de 4x, por favor? 4. Vê se é verdade isso que eu vou fazer, ó, pessoal. du é 4dx. Passei esse dx para cá. Ok? Tá. Esse 4 aqui que está multiplicando, dx, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vou pegar aqui du dividido por 4 é dx. Eu podia simplesmente ter trocado só a posição aqui. Só quis fazer essa passagem a mais, só para a gente saber que pode trocar, tá? Então, eu falei que dx é a mesma coisa que du dividido por 4.
Olha o que eu vou fazer aqui na integral. E elevado a U, no lugar do 4x eu coloquei U. X, eu vou trocar por quem? Du sobre 4, concorda ou não? No lugar do dx, eu escrevi du sobre 4. Pessoal, dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. E quando eu tenho um número multiplicando uma função dentro de uma integral, esse número sai para fora da integral, certo? Ou seja, eu integro a função e só mantenho o número multiplicando. Aqui eu tirei 1/4 da fora da integral. Ficou, então, integral de EU, du. Pergunta: se a integral de x dx é x mais constante, qual é a integral de EU, du? Qual é a integral de EU, du? Muito bem, Erison. EU mais a constante. Lógico, você não vai deixar em função de U. Lá no finalmente, você pega, substitui o U pelo valor aqui, que é 4x. Acabou. Essa é uma integral por substituição. Dá um print aí que eu vou apagar aí um pedaço. Gente, eu vou falar bem verdade, tá? Esse é o nosso prego no sapato aqui, mas a gente vai com calma, tá? Essa última parte qual? Gente, de novo. Deixa eu ver se consigo apagar. Vai com bastante calma, a gente vai tirando dúvida. Primeiro passo, identifico aonde está a função composta. Tá? Eu identifico, tá começando, Bruno. Eu identifico que tem uma função composta aqui. Quem está fazendo essa função ser composta? O 4x. Tá. Eu não posso simplesmente, não copia que eu vou apagar, tá? Pegar, colocar. Porque dx está dizendo integra em relação a x. Como eu mudei de variável, eu tenho que ter um du, que é integra em relação a u. Como que eu faço? Eu vou ter que trocar também. Mas como eu consigo trocar? Estabelecendo uma relação. Ou seja, deriva u em relação a x. A derivada de 4x é 4. Beleza. Olha o que eu vou fazer, trocar essa por essa. Então, na verdade, eu tenho du sobre 4 igual a dx. Todo mundo entendeu aqui, ó? Eu derivei, notação de derivada. Eu troquei o 4, foi no lugar do dx, estava aqui. Eu passei para lá e o dx passou para cá, multiplicando. Tudo bem? Sim, gente? Quem falou que estava com dúvida, entendeu essa passagem? Tá. O que eu vou fazer agora? Eu peguei o E, troquei o 4x por U, e o dx que está aqui, eu vou trocar por quem? Por quem que eu vou trocar o dx, gente? Du dividido por 4. Dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. E um número que, quando multiplica uma função, ele pode ir para fora da integral. Então, eu tenho 1/4 de u du. Aí é normal, né, pessoal? A integral de EU
é o próprio U, mais a constante. No final aqui, não deixa em função de U, né? A gente deixa em função do X. Só substituir o valor aqui no lugar do U. Calma que tem mais para explicar dessa, tá, gente? Pessoal, só que para esse tipo de função composta, existe uma fórmula, tá, Gustavo? Existe uma fórmula. Para esse tipo de função composta, se você não fizer por esse método aqui, você pode direto jogar na fórmula. A fórmula é essa, ó. A integral de e elevado a alfa x dx, 1 sobre alfa e alfa x mais constante. Mas ela só é válida se eu tiver um número multiplicando x. O e elevado a um número multiplicando por x. Quer ver, ó? Vou pegar o nosso exemplo aqui. Integral de e elevado a 4x dx. Compara, Gustavo, isso daqui, ó, com isso daqui. Quem é que está fazendo o papel de alfa? Ótimo, Bruno. Quem está fazendo o papel de alfa? 4. Vou olhar direto na fórmula. 1 sobre 4 elevado a 4x mais constante. Não é o mesmo resultado? Dá uma olhada. Não deu o mesmo resultado? Sim. Então, para esse tipo aqui, dá para usar essa. Mas vai ter momento que não vai dar, ó, por exemplo. Ó. Não vai dar. Vai ter um momento que não vai dar para usar a fórmula. Nesse caso, quando eu tenho... Peraí. Quando eu tenho e elevado a um númerozinho qualquer multiplicado x, aí legal. Tá certo. Vê se eu posso tirar daqui, pessoal. Sueli, posso tirar? Não, Ivan. Quando tem duas variáveis, é integral dupla. Ela é, ô, pessoal, é verdade, ó. Deixa eu falar uma coisa. Bruno, ela é feita por substituição, mas tem uma fórmula que você pode usar. Mas essa fórmula eles tiraram isso daqui, tá? Só que existem, Bruno, como se diz? Algumas integrais que não dá para usar fórmula, não. Tudo bem? Ó, com calma, hein? Com calma. Vocês conseguem dar um printzinho, pelo menos nessa fórmula? Olha aqui, pessoal. Aqui eu também tenho uma função composta. Só me ajuda aqui. Pode usar o que você achar melhor, Pedro. Olha aqui, Pedro. A integral do cosseno de x dx é seno de x mais a constante. Só que, ó, pessoalzinho, cosseno de x é uma função simples. E a integral do cosseno de x dx é seno de x. Ótimo. Mas se eu tiver cosseno de 2x, ela é composta. Se eu tiver 6, composta. Se eu tiver cosseno de x mais 9, composta. Tudo que tiver além desse x aqui, ó, faz ela ser composta. Tá, beleza. O que eu vou fazer? Eu tenho uma integral aqui, onde a função é composta. Só me fala, mas fala mesmo, gente. Bruno, quem que tá fazendo essa função cosseno de 10x ser composta?
Quem é que está fazendo essa função? Isso, 10x. Ok. O 10x eu vou chamar de u. A derivada de u em relação a x dá 10. Como, professora? Deriva o 10x, dá 10. Passa dividindo, passa multiplicando. Du dividido por 10 é igual a dx. Ok? Pedro, ok? Beleza. O que vai acontecer aqui? Vai ficar cosseno. No lugar do 10x vai entrar o u. E no lugar do dx vai entrar quem? Du dividido por 10. Opa! Peraí, que enroscou tudo aqui. Du dividido por 10. Dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 1/10. E esse 1/10 vai para fora da integral. Pessoal, qual a integral? Pessoal, qual é a integral de cosseno de u du? Seno de u mais a constante. Tá bonito. Agora, o que falta, gente, é só dizer quem quer o u. 10x. Tudo bem? Ó, Isabela, para esse caso aqui, também tem... Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Ó, Victor, olha aqui, ó. Eu vi que tinha uma função composta. O que estava fazendo ela ser composta era o 10x. 10x eu chamei de u. O que eu fiz aqui? O que você tem que fazer com esse cara que você separou para ser o u? Deriva em relação a x. A derivada de 10x dá 10. O que eu fiz aqui, ó? Então, o 10 passou para cá dividindo e o dx passou para cá multiplicando. Então, eu tenho que du dividido por 10 vale dx. Fiz uma troca. No lugar do 10x, eu substituí por u. Tá aqui, ó, 10x eu tinha chamado de u. No lugar do dx, eu coloquei du dividido por 10. Legal. Dividir por 10 é multiplicar por 1/10, tá aqui. Da integral de cosseno de u du. Aí, quando eu chego aqui, ela está numa função simples, né? Eu olho lá na tabela, qual é a integral do cosseno? Seno de u. Eu só copiei 1/10 e integrei o cosseno de u, que deu seno de u. No finalzinho, eu substituo o u pelo valor lá, no início de tudo. Victor, vai ter mais dessa, tá? Mas para essa, pessoal, né, Sidney? Mas é fácil. Ó, pessoal, para essa também eu tenho uma fórmula. Ó, eu tenho uma fórmula também para essa, ó. Cosseno de alfa x dx só serve se eu tiver um númerozinho multiplicado por x. Se eu tivesse, por exemplo, cosseno de x ao quadrado, não dava. É só se eu tiver um númerozinho multiplicando por x. Victor, olha aqui, Victor. Compare isso daqui com isso daqui. Quem que você acha que é o alfa, que está valendo o alfa? Pode errar, viu, gente? O 10. O alfa é o 10. O x está aqui, o alfa é o 10. Certo? Então, o que eu vou escrever? Todo lugar que tiver alfa aqui, eu vou encaixar o 10. Então, vai ficar 1/10 de seno de 10x mais a constante. Confere se deu o mesmo resultado. Só que desse jeito é mais fácil, né, Victor? Certo, Victor?
Ah, calma, Ivan. Aí a gente já vai fazer isso hoje, viu? Vai ter que fazer o método da substituição mesmo. É o que a gente vai sofrer hoje. E assim, Ivan, sabe que precisa estudar, além disso, precisa estudar mais, né? Além do que a gente vai revisar hoje, vai precisar estudar mais. Ô, pessoalzinho, olha aqui. 1/10, Douglas, não está dividido por 10? Dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 1/10. Ó, 1 dividido por 10, 1 dividido por 10, você está dividindo, sei lá, x dividido por 1/10. Você copia a primeira vezes o inverso do segundo. Ou, no caso, que você está dividindo x dividido por 10, copia a primeira vezes o inverso da segunda. Tá? E esse 10 da onde saiu? Esse 10 saiu daqui, ó, gente, na hora que eu derivei. Ó, mais uma. Quem que vocês chamariam de U aí? Muito bom, Isabela. O U é 0,2x. Mesma coisa, gente. Qual a derivada de 0,2x? Qual a derivada de 0,2x? Muito bem. Ah, Vê, não tá aparecendo 0,2 isso aqui não, hein? 0,2. Olha aqui, Douglas. Vou passar esse cara dividindo, vou passar esse cara multiplicando. Opa! Então, basicamente, eu peguei, chamei o termo de U que estava fazendo ela ser composta. Derivei, troquei aqui, passei dividindo, aqui passei multiplicando e disse que dx vale du dividido por 0,2. Presta atenção aqui, Douglas, que eu quero falar uma coisa para você. Então, aqui que eu vou ter integral do seno de U. No lugar do dx, eu vou substituir por quem? du dividido por 0,2. Ó, gente, dividir por 0,2 é como se eu tivesse isso, ó, du dividido por 0,2. Ou seja, du dividido por 2/10, concordam? 0,2 é 2/10. Na hora que eu vou dividir, eu vou fazer o quê? Copio a primeira e inverto a segunda, 10 dividido por 2. Quanto dá? 5du. Ou seja, 1 dividido por 0,2 é igual a 5. Dá para fazer na calculadora também, tá? Ou simplesmente eu escrevo 1 sobre 0,2 integral de seno de U du. 1 dividido por 0,2 na calculadora dá quanto? 5. E a integral do seno? Me fala qual que é a integral de seno? Seno de U. Qual a integral de seno de U? Isso. Menos, né? Eu coloquei na frente do 5. Cosseno de U mais a constante. Muito bom, professora. Menos 5 cosseno de U, quem quer U mesmo? Mais a constante. Bonitinho, né? Ou quem não quiser fazer a conta, deixa 1 sobre 0,2. Para esse também tem uma fórmula, pessoal. A integral de seno de alfa x dx é menos 1 sobre alfa cosseno de alfa x. Não, Wesley, pera que eu vou complicar ainda. Vou mandar, tem um monte de slide disso. Pessoal, ó, esse daqui, pega um exemplo. Pega um exemplo, pessoal. Seno de 0,2x dx. Compare isso daqui com isso. Quem que é o alfa?
Comparando esse daqui com esse, quem que é o alfa? 0,2. Muito bem. Então, vai ficar 1 sobre 0,2, o negativo, cosseno de 0,2x, mais a constante. O DU, ó, Eduardo, o DU tá aqui para dizer integra em relação a U. Você integrou, ele foi embora, ele sumiu. Toda vez que você integra, o DU, DX, o, sei lá, o que tiver, o dθ, dt, ele some, porque ele tá mandando integra em U. Você integrou, tá feito o que era para fazer, acabou. Tá? Pessoal, aqui é a mesma coisa, né? 1 dividido por 0,2 dá menos 5. Beleza? Agora, pessoal, o que eu vou precisar? Que vocês tenham printado as 3 fórmulas. Vocês printaram as 3 fórmulas? Sim ou não? Sim. Ó. Ótimo. Ô, Daniel, puxa a tua orelha. Então, printa essa aqui. Só essa fórmula. Agora eu vou voltar lá, printa essa. E essa também. Por quê? Com essas 3 fórmulas, vocês vão fazer esses exercícios aqui, usando a fórmula, tá, gente? Usando a fórmula. Eu vou ficar bem quietinha aqui. Gabriel, voltei para a primeira. Faz com a fórmula, tá, pessoal? Muito bem, Kaique, muito bem, Isabela.
Tô aqui quietinha, tá? Tô desligando o som porque a Suki tá latindo. Davi, nós estamos te vendo, Davi. É por 4. Gente, aqui, ó. T dividido por 4 é a mesma coisa que 1/4 de T. Então, quem é o alfa? 1/4. Certo, Lucas? Só tem um menos. Não, tá certo, tá certo. Falei besteira. Faltou só um Tzinho aí na B. Pode até simplificar, Lucas, mas tá certo.
Eu ainda não coloquei ninguém ainda responsável pela PS, Ivan. É porque a gente tinha pensado num tema e a gente mudou o tema, tá? Provavelmente vai ser o Fábio mesmo. Peraí, pessoal. Ô Douglas, eu já falei da optativa semana passada. O aluno tem que escolher uma das quatro que está sendo oferecida e é obrigado a cursar. E ela funciona como AVA, ou seja, você responde os dois questionários e se você tirar nota superior a 7, você está aprovado. Então, Lucas, Expedito, foi o que eu falei para todo mundo no começo da aula. Eu falei para todo mundo no começo da aula que, por enquanto, ainda não consigo trocar ninguém de turma de laboratório. Ninguém. Peraí, pessoal. Então, por enquanto, Lucas, eu não consigo trocar ninguém da turma de laboratório. Eu preciso primeiro que tenha uma aula de laboratório, ver qual a quantidade de alunos que realmente estão indo, que vão para a aula presencial. Então, Lucas, tem que aguardar um pouquinho. Esse semestre não volta, não, Juan. Pessoal, aulas presenciais de laboratório, tá? Na bacelar, no noturno, como que vai acontecer? Deixa eu falar. Peraí, gente, pera um pouquinho. Tem muita gente perguntando muita coisa. Só vou falar isso, depois não vou falar mais, hein? É assim. Eu separei vocês no laboratório, ok? Então, tá separado mais ou menos em torno de 27 alunos. Aí, vamos supor que no sábado agora tem aula para uma determinada turma
vão lá os 27 alunos. O professor, ele vai encaminhar vocês para uma sala de aula, que a que eu reservei, que eu estou sabendo, pelo menos é a 301. Vai lá explicar o começo do laboratório. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai ver onde foi montado o experimento. Se o experimento foi montado numa sala que cabem 18 alunos, por exemplo, ele desce com os 18 alunos, faz o experimento, enquanto isso o restante fica lá em cima na sala fazendo exercício. Faz o experimento, acabou o experimento, volta para a sala e o restante vai e faz o experimento. Só que, ó, não pode esquecer que tem que estar de máscara, não pode usar máscara com o nariz para fora, nem com a boca para fora, nem máscara no pescoço, tem que estar com a máscara. Tem que passar álcool gel depois que mexe lá nos experimentos. E usando todos os protocolos, tá? Só que a gente sabe que tem gente que não pode ir, que não quer ir ou não pode ir. Então, isso que eu preciso saber, realmente, quantas pessoas que vão para depois começar a remanejar quem está realmente precisando mudar a turma, porque trabalha no sábado. Mas eu não consigo ver a semana que vem isso. Só no começo da outra semana. Como a aula é quinzenal, a semana que vem tem aula, eu vou verificar a quantidade de pessoas que realmente foram, e aí eu começo a remanejar, tá? Mas preciso também conversar com o Márcio e com o diretor. Tudo bem, gente? Ah, que legal, Bruno. Vamos lá, pessoal, vocês já me enrolaram muito. Quem é que está fazendo o papel de alfa aqui? Não é o -2? O alfa é o -2. Então, eu tenho que colocar 1 sobre alfa, e elevado a alfa t, mais a constante. Acabou. Acertei? Acertei, gente? Lucas, acertei? Beleza. Aqui, ó, pessoal, foi o que eu falei. Deixa eu até escrever aqui exageradamente. T dividido por 4 é a mesma coisa que 1/4 de T. Ó, só copiei de novo, tá? Obrigado, Lucas. Só copiei de novo, só para a gente enxergar melhor. Que T dividido por 4 é 1/4 de T. Me ajuda? É 1 sobre alfa, 1 sobre 1/4. Elevado a 1/4 de T, mais a constante. Pessoalzinho, quanto que dá 1 dividido por 1/4? 1 dividido por 1/4, pessoal. Ai, que susto, Isabela. Muito obrigado. 4 elevado a 1/4 de T, mais a constante. Tá claro isso, pessoal? Vai perguntando se precisar, hein? Ó, esse 2 aqui, ele tá multiplicando, então só vou copiar. Quem é que tá fazendo o papel de alfa aqui, no caso? Tô colocando aqui só para vocês me falarem e eu ficar feliz, tá? Não, o alfa é só o número, tá, Bruno? 8, muito obrigado. Então, o alfa aqui é um 8. Então, eu vou colocar o menos da fórmula. 1 sobre 8, cosseno de 8 teta, mais a constante. Dá uma comparada aí para ver se está ok. Errei aqui, ó, ninguém me falou nada. Ó, o alfa aqui é o 8, então ficou 1 sobre 8, cosseno de 8 teta mais constante. Teve gente que já colocou 2/8 direto. Eu ainda vou simplificar, 2/8 é 1/4. Certo? Mas, ô Gabriel, e o oitavo? O oitavo? Tem que colocar um oitavo, não pode esquecer. Tá? Tem que colocar um oitavo, que é 1 sobre alfa.
O 2? Ah, não tem problema. Pode. Pode sim, Gabriel. Pode sim. Aqui, ó. 4. Ó, 4. O menos da fórmula. Ficou 1 sobre meio. Cosseno de meio θ. Mais a constante. Onde tem menos 2? Aqui é a fórmula, isso aqui é alfa. Melhorou? Ou piorou? Acho que piorou, né? Deixa eu parar aqui. Piorou. É 1 sobre alfa, tá? Pessoal, vocês podem me ajudar? Quanto é 4 dividido por meio? 8? Tudo bem? E esse últimozinho, ó, pessoal, peguei da página 135, tá? Vou tirar daqui. Pode tirar daqui? Eduardo, pode tirar? Ó, ficou esse último aqui, que eu vou fazer junto com vocês. Vocês vão... Ah, desculpa, Eduardo. Ó, pessoal, aqui, copiei 1/3. Esse 1/3 aqui eu tô copiando, e esse 6 também eu tô copiando. Ah, professora, eu já quero colocar 2, tudo bem, eu aceito. Ó, qual a integral de cosseno de alfa t? 1 sobre alfa, seno de alfa t mais a constante. Quem fez essa conta aqui para mim? Faz essa conta aí para mim. 1 segundo para fazer essa conta, gente. Não é para usar a calculadora, não. 1 dividido por 1/10 dá 10. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 10, quanto deu? 20. Acho que não vou conseguir colocar aqui, não. Vou colocar aqui embaixo. 20 seno de 1/10 de t mais a constante. Preparados para a gente dar uma sofridinha agora? Que agora não vai... Aqui, Juan, eu fiz assim, ó. 6 dividido por 3 deu 2. 1 dividido por 1/10, você copia a primeira, vezes o inverso da segunda. Na divisão de fração, você não copia a primeira e inverte a segunda? Deu 10. Vezes o 2 que está aqui. Tá? Tudo bem, Juan? 1 dividido por 1/10, copia a primeira e inverte a segunda. Beleza. Agora vamos lá. Todo mundo fica bem quietinho, tá? Estão falando demais hoje. Olha aqui, integração pelo método da substituição. Eu não vou falar dessa fórmula aqui, porque ninguém vai decorar fórmula nenhuma. O que a gente vai fazer e depende, cada função é de um jeito. Então, olha só um pouquinho aqui. Acabou aquela história do alfa, tá, gente? Acabou. Agora eu vou ter que fazer realmente pelo método da substituição. Pessoal, vocês conseguem... Não, dá para decorar não, Bruno. Cada função é de um tipo. Gente, é para perguntar se não entender, hein? Vê se vocês conseguem identificar se tem aí dentro dessa integral uma função composta. Só me fala isso, tem alguma função composta aqui dentro? Qual é, Juan? A função composta, Kaique, muito bem. A função composta é o cosseno de x ao quadrado. Cosseno de x ao quadrado é a função composta. Ok? Ok. Sueli,
Aí, quem é que faz essa função aqui ser composta? O x ao quadrado, professora, porque se fosse só cosseno de x, era uma função simples. Como é cosseno de x ao quadrado, o argumento aqui é o x ao quadrado. Beleza? Então, olha só, presta muita atenção. Qual é a derivada de x ao quadrado? Fala para mim. Qual a derivada de x ao quadrado? Muito bem, Gustavo. 2x. Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Só presta atenção. Esse 2 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. E esse dx aqui, eu vou passar multiplicando o dx. Então, eu vou ter du dividido por 2 igual a x dx. Só dá uma olhada aqui. Vê se tá ok isso, pessoal. Tá ok? Tá certo? Vocês entenderam que eu só passei o 2 para cá dividindo e o dx passei para lá multiplicando. Ok, Isabela? Tá. Agora, olha aqui. Esse é o x da questão. x dx, eu vou trocar por du sobre 2. Então, ó, x dx, tá tudo multiplicando, não importa a ordem, tá? Não importa a ordem. X dx vai desaparecer. No lugar de x dx vai entrar du sobre 2. Então, ó, x dx é a mesma coisa que du sobre 2, então eu troquei. Integral de cosseno, quem é o x ao quadrado mesmo? O x ao quadrado eu chamei de u. Tudo bem essa troca, pessoal? Dividir por 2 é multiplicar por meio. Esse meio manda para fora da integral. Pergunta. Qual é a integral de cosseno de u? Muito bem, seno de u. Mais a constante, acabou. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é, no lugar do u, colocar o x ao quadrado. Ô, Eduardo, o alfa que eu pego é só o número, tá? Aqui, quando eu identifico a função composta, eu pego o argumento. O argumento é todo ele. Agora, aqui não daria para usar o alfa, tá? Nesse caso, não daria para usar o alfa. Tudo bem, Eduardo? Olha aqui, ô Wesley. Eu identifiquei que tinha uma função composta aqui, ó. Porque, ó... Peraí. Ó. Eu tenho que aprender bem isso aqui, tá? Ó, gente. Só presta atenção um pouquinho. Cosseno de x é simplesinha, é uma função simples. Cosseno de x ao quadrado, ela é composta. O argumento aqui é o x ao quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer? Peguei... E o argumento é x ao quadrado, então eu vou trocar para u. Estou refazendo, Davi. O que eu tenho que fazer? Eu escolhi o x ao quadrado quando sendo 1. Ok. Deriva o x ao quadrado, faz a regra do tombo. 2x. Até aí, tudo bem? Eu chamei o x ao quadrado de u, derivei e deu 2x. O que eu fiz? O 2 eu passei dividindo e o dx eu passei para o outro lado multiplicando. Então, estabeleci a seguinte relação, que du dividido por 2 é igual a x dx. Du dividido por 2 é igual a x dx. Veja bem, pessoal, se não tivesse aqui dentro dessa integral o x,
não daria para fazer por esse método. Não seria por esse método que a gente ia resolver essa integral. Se fosse só a integral de cosseno de x ao quadrado, não ia conseguir fazer por substituição. Olha aqui, pessoal. Mas no caso aqui eu tenho. Sempre eu vou ter, tá? X dx é como se eu tivesse a mesma coisa. Ó, pessoal, tanto faz a ordem, tá? Ó, eu poderia ter assim. Ó, Isabela, isso aqui não é a mesma coisa que isso? Tá tudo multiplicando? É a mesma coisa. Aí, o que que eu fiz? O x de... Nossa, estou falando muito alto, os vizinhos daqui a pouco vão reclamar de mim. O x dx, eu vou fazer uma troca. Vou trocar por quem? Du sobre 2. Cosseno de x ao quadrado vai ficar cosseno de u. O que acontece, pessoal, é que quando eu faço a substituição, eu substituí a variável x por u. Aqui só pode ter u. Não pode ter outra letra além do u. Se escapar um x aqui no meio, tá errado. Tá? Ou não é esse método que dá para fazer. Agora, Davi, dividir por 2 é multiplicar por meio, foi para fora da integral. Aí acabou o meu problema. Só olho na tabela, a integral do cosseno de u é seno de u, mais a constante. Ou seja, meio de seno de x ao quadrado, mais a constante. Calma, gente, a gente vai sofrer ainda hoje. Calma, calma. Dá um print nesse daí que vocês vão fazer uma para mim. Toda vez que está multiplicando, o Bruno Sartori, toda vez que está multiplicando, você pode jogar ela para fora da integral. É, Eduardo, é. Só que já é mais trabalhoso. O exemplo 1, Eduardo, dá para usar a fórmula no final das contas, né? E aqui não dá. Só multiplicando, Bruno. Se estiver somando, não pode, só se estiver multiplicando. Posso tirar daqui, gente? Tá, peraí, cuidado que eu vou escolher ainda. Peraí que eu tô escolhendo. Faz esse, pessoal. Quem você... Não, hoje não, Bruno. Quem vocês chamariam de U aí? Fala para mim antes de começar a fazer. Vocês que vão fazer. Quem eu chamaria de U? Muito bem, Isabela. Começa por aí. Lucas, a função composta está aqui. A função simples é x. Aqui é x quadrado. Então, é o x ao quadrado que eu vou chamar de U. Certo, Celi? Vamos lá. Só o x quadrado, tá, Sueli? Só o x quadrado. Só o argumento, né? Isso, Eduardo. Mas você não pega a função inteira, que nem aquele caso lá, eu tinha cosseno de x ao quadrado. O u é só o argumento. E x ao quadrado é só o argumento, tá? Se tivesse, sei lá, raiz de x à terceira mais 7x, é só o que está dentro. Ah, sim, Eduardo. Tô bem quietinha para vocês tentarem fazer essa.
Certíssimo, Isabela. Du sobre 2? Nossa, é du sobre 2 ou fica x dx, tá? Esse 4 você colocou a mais, Victor. Certinho, Gabriel, só esqueceu da constante. Não, Bruno. Você pega, o próximo passo é derivar. Certinho, Bruno. Bruno Cardoso. É, ficou 2x, né? Isso que você quis dizer, Bruno Sartori? Gabriel, tem uma coisinha a mais aí, né? Né? Calma, calma, Pedro. Ó, deixa eu apagar aqui para não me confundir. Então, aqui eu vi que era uma função composta. O que estava aqui fazendo ela ser composta é o x quadrado. Então, u igual a x ao quadrado. A derivada do x ao quadrado faz a regra do tombo. 2x, concordam? 2x. Todos concordam, gente, que a derivada... Muito bem, Alexandre. Todo mundo concorda que a derivada de x ao quadrado é 2x? Beleza. Tá ótimo. du dividido por 2 é igual a x dx. Dá uma olhadinha aí. Vê se já deu uma melhorada. Posso continuar? Ivan, mas a gente não treinou. E integral, se não treina, a gente não guarda. Posso continuar, pessoal? Então, olha aqui. Eu peguei, identifiquei a função composta, vi que x quadrado estava fazendo ela ser composta. Derivei. 2 passei dividindo, dx passei multiplicando. O que eu vou fazer? Ó, no lugar de x dx, eu vou trocar esses dois, x dx, por quem? Por quem que eu troco o x dx? Escreve aí para mim. Muito bem.
du sobre 2. Ó, x dx, troquei por du sobre 2. Integral, o que ficou lá dentro? O 4, o e, no lugar de x ao quadrado, entra o u. Ó, Bruno Sartori, 4 dividido por 2 dá 2. Manda ele para fora da integral. Qual é a integral de EU? Própria EU, mais a constante. Ou seja, 2e x ao quadrado mais a constante. Esse 2, ó, esse 2 aqui, ô Sueli, esse 2 aqui, ó, peguei 4 e dividi por 2. 4 dividido por 2. Certo? 4 dividido por 2 dá 2. Legal, muito bom. Calma que a gente tem que treinar bastante. Às vezes confunde mesmo, mas é por isso que eu fiz de propósito, deixar uns númerozinhos aí para confundir vocês. Pessoal, nós vamos continuar com isso, hein? Mas agora está na hora do intervalo. Tudo bem, pessoal? Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta? Calma, Gabriel. Nós vamos dar uma complicadinha, tal. Nós vamos fazer bastante disso hoje. Posso, Davi? Ó, eu peguei... Deixa eu só apagar aqui, ó, para não confundir, tá? Ó. Eu identifiquei que eu tinha o ex quadrado e era uma função composta. O que está fazendo ela ser composta é esse x ao quadrado, essa potência que tem aqui. Certo? Esse polinômio, desculpa, não é potência, esse polinômio que está aqui dentro. Então, eu peguei e chamei ele de u. O que eu tenho que fazer agora? Derivar o u em relação a x. Qual a derivada de x ao quadrado? Regra do tombo, 2x. O 2 que estava multiplicando eu passei dividindo, e o dx eu passei para o outro lado. Então, ó, ficou du dividido por 2, igual a x dx. Tá aí, tudo bem, Davi? Tá aí, tudo bem, Davi? Tá. Aí, o que eu fiz? Esse x aqui, ó, e o dx, esse x e o dx, que é a mesma coisa aqui, ó, eu troquei por du sobre 2. Então, desapareceu esse x, desapareceu esse dx. Entrou no lugar quem? Du sobre 2. O que eu fiz? Copiei o 4. Então, não esquece, isso não existe mais, isso não existe mais. O que sobrou? O 4, que eu copiei aqui, e o e elevado a x ao quadrado. Só que x ao quadrado é um u. Ok? Aí, o que eu fiz? 4 dividido por 2 dá 2. O 2 foi para fora da integral. E a integral de EU é o próprio EU. Tá pronto a integral. Só faltou eu dizer que o U valia x ao quadrado. Certo? Nós vamos treinar mais isso ainda. Tudo bem, gente? Então, daqui a pouco a gente volta no mesmo slide.